E aí, galerinha, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao Krabs Flags. Estava com saudade de vocês, né? E essa temporada tá recheada, tá tranquila, tá um amor, né? Então vamos lá para essa aula, para essa temporada linda de Histologia 4, parte 2. Nós vamos ter um capítulo voltado para a encruzilhada metabólica, tá? Esse é o primeiro episódio dessa temporada que está linda, não perde. Vamos lá então? Quando nós falamos aqui em cruzilhada metabólica, é como se fosse realmente as ruas. Se nós falamos parássemos... Ei, quase que não sai, né? Ih! Vamos lá! Tchê, tchê, tchê! Nós parássemos para observar um encruzilhado de rua mesmo, né? Onde várias ruas vão se encontrar e é onde eu vou ter um centro principal. Então, para a encruzilhada metabólica, já está falando, é a encruzilhada onde eu vou ter vários nutrientes que podem ser fonte de energia para as células. Quais são eles? Proteínas, carboidratos e gorduras. Esses três se cruzam entre si para dar uma fonte de energética boa para a gente, para dar uma fonte energética linda, né? Então, o que nós vamos fazer agora a partir de hoje? Nós vimos aqui em relação à questão dos carboidratos, né? Nós já vimos nas aulas passadas. Carboidrato, ele vai ser digerido, vai ser quebrado por um processo de glicólise, que vai gerar 2 ATPs. Depois desse processo de glicólise, eu faço os intermediários do ciclo de Krebs, depois formo acetil-CoA, e aí assim eu entro lá no ciclo de Krebs e depois vou para a minha cadeia respiratória. Isso foi o que nós vimos das aulas passadas e que também vai ser o mais cobrado para vocês. Aquelas etapas de bioenergética parte 1. Mas nós temos também que entender sobre isso aqui, até para a fisiologia humana. Nós vamos ter as proteínas, nós vamos ter as gorduras, e que elas também são fontes energéticas. Mas, professor, qual seria uma ordem de fonte energética, então? A sua primeira fonte energética será sempre os carboidratos. Os carboidratos serão a sua primeira fonte energética. Após eles, serão as proteínas. Depois das proteínas, as gorduras. Então vamos passo a passo. Falamos já das glicoses nas aulas passadas. Vamos então hoje para as proteínas. Se você observar, as proteínas, lembra nós comentamos sobre elas? Elas são polímeros, não é isso? Ou seja, uma molécula grande. E quem é que forma esses polímeros em relação às proteínas? Os aminoácidos, não é isso? Então vamos lá. A proteína, como nós coloquei no esquema aqui para vocês, ela pode ter três possibilidades. Vamos pegar esse último aqui, que é um dos mais importantes. Não que seja o último, tá? Esse aqui é, na verdade, uma das primeiras etapas para que você possa voltar para o piruvato e para os intermediários do ciclo de Krebs. Como assim? Quando nós falamos das proteínas e quando nós falamos em relação aos aminoácidos, eles precisam ser quebrados, não é isso? Então, esses aminoácidos que vão ser quebrados, eles vão fazer um processo chamado de desaminação. Então, de novo, o que é a quebra desse aminoácido para que seja aproveitado como fonte de energia? Eles chamam ele de desaminação. Então, coloca aqui do lado, ó, desaminação, processo de quebra dos aminoácidos. E o que isso gera, professor? Se é o aminoácido, forma o grupo amina e o ácido carboxílico, não é isso? Então, essa quebra é para que eu aproveite as aminas, né? E para onde vai isso? Né? Já sabemos que, por exemplo, vai que você tem muita proteína em excesso. Para onde é que vai isso? O excesso que não foi aproveitado como fonte energética. O que não foi aproveitado vão para as excretas nitrogenadas. Então, de novo, para que eu aproveite a proteína, eu passo por um primeiro processo que é desaminação. O que é desaminação? A quebra dos aminoácidos. Beleza? Então, é esta quebra que vai fazer você aproveitar e direcionar essa proteína para a encruzilhada metabólica. Certo? Então, desaminação é isso, é quebrar os aminoácidos. E aqueles que não foram aproveitados vão virar as excretas nitrogenadas. Quais são, então, professor? Refresca minha mente. Pode ser a ureia, no nosso caso. Pode ser a amônia. Pode ser o ácido úrico, no caso dos pássaros. Né? A amônia lá nos anfíbios na fase larval. Então, vai depender do biotipo. Mas hoje não é o nosso intuito falar sobre isso. É mais para você entender que para esses aminoácidos que não foram aproveitados como fonte de energia, essa amina que não vai ser aproveitada como fonte de energia, ela vai para as excretas nitrogenadas. Beleza? Então, vamos lá. Então, professor, quer dizer que a partir da desaminação, eu posso ter três possibilidades para as proteínas. É obrigatório que ela faça as três possibilidades? Não. Tá?
Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente. Para que você quebre as proteínas, você não precisa fazer com que ela faça as 3 possibilidades sempre. Vai depender do biotipo, tá? Então, como assim? Vamos lá entender agora que você é um nutricionista ou que você é um nutrólogo e que seu paciente quer fazer uma dieta low carb, ou seja, zero carboidrato ou até mesmo uma baixa quantidade de carboidrato diária. O que é que vai acontecer? Você vai ter que suprir esse paciente com mais proteína, porque a proteína ela tem um poder de se converter em carboidrato. Então, nem sempre ela vai se converter em carboidrato. Vai depender do teu desgaste físico. Se tu és uma pessoa que faz atividade física, que eu sei que vocês são, né? Com bastante intensidade, você vai transformar essa proteína em fonte energética. Beleza? Então, vamos lá. As proteínas, elas vão ter 3 possibilidades. Agora, lembre-se, sempre após o processo de desaminação. A primeira possibilidade é que ela se transforme em piruvato. Coloquei aqui para vocês, é uma das primeiras possibilidades. As duas outras possibilidades é que ela vá diretamente para o ciclo de Krebs ou que ela seja um intermediário do ciclo de Krebs, né? Olha que coisa feia, errei até meu nome aqui, mas tudo bem, relaxa, acontece, né? Como assim, professor? Agora é o seguinte, se essa proteína ela foi quebrada, ela foi diretamente para o acetil-CoA, não respeitou esse processo de piruvato, acetil-CoA, depois ciclo de Krebs, ela vai diretamente para o acetil-CoA aqui, vai depender do biotipo da pessoa. Ou seja, quando a pessoa está com desgaste físico intenso e ela precisa de energia de imediato, o que é que vai acontecer? Vai ter que pegar lá a proteína, quebrar ela e formar logo o acetil-CoA e depois logo enviar para o ciclo de Krebs. Por que essa reação está aqui em deixar que ela está em vermelho? Porque é uma reação aqui, ó, irreversível. Não, acontece sempre? Não. Acontece isso toda vez que você tem um desgaste energético. Professor, acontece isso direto? Não. Né? Isso vai acontecer apenas quando você tiver um desgaste físico intenso. É aquilo que eu falei. Essas 3 possibilidades, ela não acontece sempre. Ela vai depender do teu biotipo, tá ok? O que você entender pelo menos é que a proteína ela vai ser quebrada, os aminoácidos, né, após serem digeridos, vão ser quebrados pelo processo de desaminação. Após a desaminação, é que você vai poder aproveitar essas proteínas. Onde eu vou ter 3 possibilidades. Ou eu converto a proteína em um piruvato, que é um carboidrato, ou eu vou diretamente para o acetil-CoA, e se for, é um processo irreversível, ou eu vou diretamente com a proteína para o ciclo de Krebs. Então, por isso que é uma encruzilhada, porque você pode ter linhas para percorrer aí e chegar diretamente ao ciclo de Krebs, certo? Então, e as gorduras? Qual é o problema das gorduras? Ela é a nossa última fonte energética. Qual é o problema? O problema é que, lembra, as gorduras elas são formadas por quem? Elas são formadas por glicerol e ácidos graxos. Álcool, ácido carboxílico. Beleza. Quando nós vamos digerir uma gordura, ela vai ser quebrada em glicerol, ela vai ser quebrada em ácido graxo. Quando ela é quebrada em glicerol, esse glicerol ele vai ser convertido em piruvato. Então, entendem por que você deve balancear as gorduras do organismo? Digerir, né, pouquíssimas. Por quê? Porque se você não... Você está comendo, imagine agora, está comendo bastante gordura e essa gordura ela não está sendo quebrada. Você não está utilizando ela como fonte energética. Se você não está utilizando ela como fonte energética, ela vai acumulando de forma errada. Certo? E prejudicando o seu organismo. Esse é o problema. Agora, eu tenho que entender o seguinte, que quando ela é quebrada em glicerol, ela vai transformar em piruvato. A gordura, quando ela é quebrada em ácido graxo, ela vai diretamente para o acetil-CoA e faz o ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. Lembre-se, quando ela vai do ácido graxo até o acetil-CoA, não quer dizer que é um processo irreversível, tá? Ó, a setinha tá preta aqui. Não é um processo irreversível. O único processo irreversível é para as proteínas, já que ela tem 3 possibilidades, elas conseguem fazer esse desgaste maior, né, dos compostos orgânicos. Professor, então quais dos 3 vão ser mais energéticos? Por incrível que pareça, as gorduras. O problema é, ela é mais ainda reserva energética do que a nossa primeira fonte de energia. Quem é a primeira? Carboidrato. Depois dos carboidratos, proteína. Depois da proteína, gordura. Então, o problema
das gorduras é porque muita gente não quebra ela, tá? Então, vimos aqui, ó, anotamos o que é desaminação, vimos que é o mais energético, vimos que o glicerol é convertido em intermediário do ciclo de Krebs, que é o piruvato. O ácido graxo vai diretamente para o ciclo de Krebs, não é isso? Não se converte em nenhum nutriente. E os ácidos gráficos, olha que observação bonita. Eles são degradados pelos peroxissomos, tá? Então, lembre-se disso aí, ó. Quando a gente ouvir falar e relacionar essa linda organela, que são os peroxissomos, além daquela função que nós vimos já de pegar o peróxido de hidrogênio, converter a partir da enzima catalase em o quê? Em alguns tipos de água, né, e oxigênio, ela também tem essa função de interagir no metabolismo celular. Qual é a conclusão que eu tenho que ter? A proteína, após passar por um processo de examinação, ela pode ser convertida em carboidrato e pode ser convertida em ácidos graxos. A proteína pode ser convertida em carboidrato, a setinha aqui quer dizer que é convertida, tá? Os carboidratos podem ser convertidos em ácido gráfico. Ácido gráfico não forma nenhum nutriente, como a gente já falou. E os carboidratos, eles não convertem em proteína. Então, de todos, eu tenho que entender o seguinte. A maior fonte energética, na verdade, é os carboidratos. Agora, o maior poder de conversão é as proteínas. O mais energético é a gordura. Veja se isso não confunde muito sua cabeça. Então, de novo, a nossa primeira e maior fonte energética, estou falando da primeira, é o carboidrato, tá? Dentre as três, a maior, gordura. E dentre as três, a maior poder de conversão em energia é a proteína, tá? Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, provavelmente de vocês, vão ter que assistir a outra aula, porque tá muito massa. E a próxima aula é essencial para a sua prova de Enem vestibulares. É topzera, meu irmão. Então se liga aqui, na próxima aula a gente vai ter isso aqui, ó, fermentação. Um cheiro no coracisco.